Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Volta Redonda e Remo, com uma rodada de antecedência, subiram para a Série B. Estamos na penúltima, quinta e penúltima rodada dos quadrangulares decisivos da Série C. E o Volta Redonda, que venceu de virada o Botafogo da Paraíba no sábado por 2-1. Veja, o Botafogo da Paraíba foi a melhor campanha na primeira fase. Olha como a gente fala que a primeira fase é uma competição, mata-mata é outro. Em 5 jogos, o Botafogo foi a melhor campanha na outra fase, não venceu nenhum. Aconteceu a mesma coisa o ano passado, só que ele não teve a melhor campanha. Essa melhor campanha desse ano pouco serviu no mata-mata, o Botafogo naufragou e o Volta Redonda, merecidamente, porque chegando nesse mata-mata cresceu, chegou a 9 pontos e subiu. Aí ontem, domingo, dia 29, o Remo, jogando em casa para mais de 50 mil pessoas, lotado, ganhou do São Bernardo por 1-0, chegou aos 9 pontos e subiu também. Por que subiu? 9 pontos Volta Redonda, 9 pontos Remo, o São Bernardo tem 5 e o Botafogo tem 2. Só falta uma rodada. A última rodada, o Volta Redonda e o Remo vão disputar para ver quem vai para a final. Os dois já subiram. Agora só o primeiro colocado vai para a final, o segundo sobe, garante seu acesso, já garantiu seu acesso, mas não vai para a final. Os dois têm 9 pontos, os dois têm 2 vitórias. O Volta Redonda no saldo de gols tem 3-2 do Remo. Na última rodada, a gente vai ter o Volta Redonda jogando em São Bernardo do Campo e o Remo jogando em João Pessoa contra o Botafogo. Então essas situações a gente vai levar para a última rodada. Quem vai para a final? A última rodada vai ser no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Todos os jogos, certo? Então esse grupo B está definido e agora a gente só vai ver a decisão de quem vai para a grande final. Ponto. No grupo C, gente, tudo embolado. Tudo embolado. O Ipiranga ganhou do Atlético por 2-1. Segue na lanterna, mas com 6 pontos, quarto colocado. E o Atlético segue em primeiro com 7 pontos. O Londrina, no finalzinho, ganhou da Ferroviária por 3-2. Atlético primeiro com 7. Londrina segundo com 7. Ferroviária terceiro com 7. Ipiranga quarto com 6. Os 4 na última rodada jogam pelo acesso. O detalhe, o Atlético vai jogar em casa com o Londrina, tem a vantagem de jogar em casa. A Ferroviária vai jogar em casa com o Ipiranga, tem a vantagem de jogar em casa. Só isso. Os dois, se vencerem, quem vencer vai acabar subindo. E isso vai ficar sensacional. Essa decisão vai para a última rodada. Bom, nessa rodada, então, Londrina 3, Ferroviária 2, Ipiranga 2, Atlético 1 e esse grupo C vai para a última rodada indefinido. Vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazerem inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo vocês sejam avisados, pedir seu like, pedir sua opinião, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, como a gente troca muita ideia nas minhas mídias sociais, Luiz Ademar JR. Por enquanto estamos sem o Twitter, né? Mas daqui a pouco tá voltando. Enfim, vamos começar então com os jogos do sábado. Eu trabalhei pela Zap Sport no jogo Volta Redonda 2, Botafogo da Paraíba 1. Volta Redonda jogou com Jean Drosny, Wellington Silva, depois entrou Muriel, Léo Rigo, depois entrou PK, Lucas Souza e Juninho Monteiro. Bruno Barra, Robinho, Henrique Silva, depois Evanderson, Douglas Esquilo, depois Kellyton, Bruno Santos, depois o Eliardo e o MV. O Botafogo perdeu com Dalton, Lennon, Romércio, Wendel Lomar, Evandro, depois Rafael Furlan, Thalisson, depois o Henrique Dourado, Gama, depois o Silas, Vinícius Leite, Bruno Leite, depois Elvinho, Joãozinho, depois Gabriel Lima e Jô. O Botafogo começou fazendo 1-0 no primeiro tempo com o Joãozinho, aos 19 minutos. O Botafogo estava em cima, estava jogando melhor, fez 1-0 e o jogo transcorria normalmente, com Volta Redonda tentando, mas não conseguindo furar a marcação forte. E aí o Botafogo tentando editar o ritmo do jogo. Mas entendo, aí é uma opinião minha, o Braulio da Silva Machado, que é da FIFA, árbitro de primeira divisão, deu um pênalti para mim, Mandrake. Um pênalti Mandrake pro Londrina. Na disputa de bola, para mim, o jogador do Volta Redonda que pisa no jogador do Botafogo e cai.
o VAR nem chamou o cara, o MV foi lá 1-0, 43, acabou o primeiro tempo 1-0. Esse gol fez com que o Botafogo voltasse desesperado. O segundo tempo, o Volta Redonda foi melhor, mas as duas equipes criaram poucas oportunidades e tudo caminhava para o 1-1, que faria com que o Volta Redonda não subisse antecipadamente e o Botafogo, com o empate, já estava eliminado. Mas no finalzinho, o Kellyton, que entrou no lugar do Douglas Esquilo, o Kellyton fez um belo gol, jogada trabalhada e tal. O Kellyton fez um belo gol aos 43 e deu a vitória para o Volta Redonda. Então, no sábado que foi esse jogo, a gente ficou sabendo que o Botafogo estava eliminado e o Volta Redonda, para garantir o acesso, tinha que torcer para vitória do Remo no domingo. E a vitória do Remo no domingo foi consolidada com 54.864, quase 55 mil pagantes no Mangueirão. O Remo jogou com Marcelo Rangel, Rafael Castro, Líger e Sávio, os 3 zagueiros, Diogo Batista e Raimar, os 2 alas, Paulinho Curuá, Jaderson, depois Rodrigo Salles, Pavani, depois Matheus Anjos, Kelvin, depois Marco Antônio e Ítalo, depois Raimar. Ribamar, quer dizer. O técnico é o Rodrigo Santana. Rogério Correia, técnico do Volta Redonda, Evaristo Pisa, técnico do Botafogo, Rodrigo Santana, técnico do Remo, Ricardo Catalá, técnico do São Bernardo, que jogou também com seus 3 zagueiros, Alex Alves, Éder Augusto e João Ramos, Hugo Sanches, Wesley Dias, depois Lucas Lima, Robson, Arthur Henrique, depois Davi Rafael, Lucas Tocantins, depois Cauã Jesus, Kaique, depois Jefferson, Silvinho e depois Felipe Garcia. O Remo ele começou um jogo muito igual, né? O Pavani fez um passe para o Ítalo, que quase fez um gol no comecinho do jogo. Depois o Kaique teve uma grande chance pelo São Bernardo e o Marcelo Rangel fez uma grande defesa, até que numa arrancada do Jaderson, para mim o craque da Série C desse ano. O Jaderson fez o passe, o Ítalo fez 1-0 aos 47 do primeiro tempo. Veio o segundo tempo, esperava o São Bernardo em cima e tal, o jogo foi lento. O Ítalo e o Jaderson tiveram chances para ampliar para o Remo e o Alex Alves fez grandes defesas. O Marcelo Rangel foi fazer uma grande defesa já com 39 do segundo tempo. Depois o Felipe Garcia e o Jefferson tiveram uma chance para o São Bernardo, mas o São Bernardo perdeu e foi eliminado. Segundo ano seguido, hein? Segundo ano seguido que o São Bernardo se classifica para as quartas de final e é eliminado. A mesma coisa para o Botafogo. O Remo subiu e se o Paysandu não cair na Série B, vai fazer o grande clássico na Série B o ano que vem. Então, Volta Redonda e Remo subiram, os dois com 9 pontos. Volta Redonda joga com São Bernardo. O Remo, o Remo vai jogar com o Botafogo em Campina Grande. E aí, no saldo de gols, precisa ver quem vencer e tal. E se os dois vencerem no saldo de gols, por enquanto tem um gol a mais o Volta Redonda, a gente vai definir quem vai para a final. Volta Redonda ou Remo, mas os dois já subiram. Isso no grupo B. No grupo C, nós tivemos no sábado, o Ipiranga tinha que vencer para ter oportunidade de chegar na última rodada brigando pelo acesso. E venceu, hein? O time do Thiago Carvalho venceu o time dos Roger. Ipiranga 2, Atlético 1. Ipiranga jogou com o Alain, Gedeilson, depois o Whindersson, Mendonça, Heitor, William Gomes, depois Guilherme Santos, Anderson Shoa, Lucas Marques, Alisson Tadei, Jonathan Ribeiro, Edson Carius, que perdeu 2 pênaltis, ele bateu o primeiro, o goleiro defendeu, aí o VAR mandou voltar porque o goleiro adiantou, ele bateu o segundo e bateu na trave. Edson Carius, depois Vitor, Mirandinha, depois Fabrício, Thiago Carvalho. O Atlético jogou com Jefferson, Inayan, Edson, Sidmar e Yuri, depois Natan, Diego Fumaça, Djalma, David Braga, Giovani, depois Robinho, Denilson, depois Rafael Lucas, Polvidiero, depois o Wellington Torrão. 2-1, o Fabrício fez aos 13 do segundo tempo, o Sidmar contra aos 35 do segundo tempo e o Natan foi descontar aos 49 do segundo tempo, todos os gols do segundo tempo. O primeiro tempo, se a gente for pegar, foi um jogo mais igual. O Djalma teve uma chance com 7 minutos para o Atlético. Depois o Carius meteu a bola para o Tadei, quase marcou por Ipiranga. O Carius chutou para fora, foi a segunda chance do Ipiranga. O Lucas Marques lançou na área, o Mendonça quase marcou. O Mirandinha teve uma boa oportunidade
Então foram 4 oportunidades, você já viu para o Ipiranga e contra uma. A segunda foi só aos 36 com o Giovani com um escanteio perigoso, e depois aos 37 o Djalma teve uma oportunidade, e no geral 4 oportunidades para o Ipiranga, 3 para o Atlético, 0-0 o primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Diego Fumaça foi ter uma chance boa aos 15 minutos para o Atlético, mas aí o Fabrício acabou marcando 1-0. O Fabrício fez 1-0 numa tabela com o Tadei, e aí ele faz 1-0. O Atlético saiu, foi para cima, tentou chegar ao empate, mas nos contra-ataques, num cruzamento na área, o Sidmar, o zagueirão, acabou jogando contra o Patrimônio, e o Jefferson não pôde fazer a defesa, 2-0. Aí o Natan, que tinha entrado no segundo tempo, o lateral acabou descontando num passe do Djalma, mas já era 49 do segundo tempo, não dava mais para reabilitar. O Ipiranga foi a 6 pontos, lanterna, e o Atlético, mesmo com a derrota, é o líder com 7 pontos. Aí o Londrina, assim como o Ipiranga, tinha que vencer a Ferroviária para continuar dependendo só de si. E foi o que fez. Em Araraquara, a Ferroviária tinha vencido por 3-2 com um gol no finalzinho do jogo. Em Londrina, devolveu os 3-2 e devolveu o gol no finalzinho do jogo. O Rafael Longini fez 1-0 no primeiro tempo aos 21. O Carlão de cabeça empatou aos 23, mas do segundo tempo. Depois o Rafael Longini chegou a fazer 2-1 aos 29. Aí o Ryan, zagueirão do Londrina, marcou contra aos 37 do segundo tempo. E o Thiago Enes marcou aos 49 do segundo tempo, 3-2. Mas numa partida lamentável do Saulo. Um dos grandes destaques da Ferroviária na competição, falhou em 2 gols. A gente pode fazer o seguinte. Começou o jogo, Iago Teles fez o Saulo trabalhar, o Vitor Barreta de cabeça quase marcou, uma chance para cada um. Aí o Longini aproveitou uma falha bizonha do Saulo na tentativa de sair jogando, rolou para dentro do gol, 1-0 no primeiro tempo. Aí o Longini teve um escanteio, o Iago Teles quase marca. O Tylon de fora da área teve uma boa oportunidade para a Ferroviária. O Ronaldo Alves teve uma grande oportunidade para a Ferroviária e terminamos o primeiro tempo 1-0. Veio o segundo tempo. O Longini fez o Saulo trabalhar no rebote, o Daniel Amorim, o Saulo trabalhou de novo. Aí o Carlão de cabeça no cruzamento do Denilson, que tinha entrado, o Denilson cruzou, o Carlão de cabeça empatou aos 22. Mas logo depois, Iago Teles teve 2 oportunidades para marcar o segundo. E aí o Saulo, em outra jogada, saída de bola errada, o Longini fez 2-1. 2-1 aos 27. Aí o Carlão de cabeça quase empatou o jogo para a Ferroviária, até que num escanteio do Edson Lucas, o Rian acabou marcando contra, e 2-2 aos 36. Foi para cima, foi para cima, foi para cima. E num cruzamento, num chute do Ingro, o Saulo rebateu, e o Thiago Enes, o lateral direito, foi lá e marcou 3-2, deixando tudo igual. Claudinei Oliveira festejou muito no Londrina. O Júnior Rocha, segunda chance. Rodada passada, se vencesse, a Ferroviária subia. Acabou perdendo. Perdeu do Atlético de goleada. Agora, se vencesse, subia de novo. Perdeu do Londrina. Agora vai ter a terceira e última chance em casa contra o Ipiranga. Se vencer, sobe. Enfim, vamos aguardar. Está tudo aberto nesse grupo. Um Atlético 7 em primeiro, Londrina 7 em segundo, Ferroviária 7 em terceiro, Ipiranga 6 em quarto. Na última rodada, sábado, às 17 horas, 17h30, Atlético pega o Londrina, primeiro e segundo colocado. Ferroviária pega o Ipiranga, terceiro e quarto. Quem vencer dos 4, os 2 sobem, e quem tiver o maior número de pontos vai fazer a final com quem tiver maior número de pontos entre Volta Redonda e Remo. O certo é que Volta Redonda e Remo já subiram, e aí a gente vai conhecer os outros 2 agora no próximo sábado, e a gente vai acompanhar tudo aqui, sábado 5h30 da tarde, sábado 5 de outubro. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!